No universo dos números reais, o conjunto solução da inequação, e aí ele deu aí essa inequação, é o conjunto tal. Então a gente tem que simplesmente resolver essa inequação exponencial. Rapaz, como é que a gente faz isso? Olha só. Vamos perceber que a gente tem muito 3 aí, né? A gente tem um 3 aqui, a gente tem um 3 aqui, a gente tem um 3 aqui, olha só. Caraca, aí, ó. O que a gente pode fazer, né? Quando a gente trabalha aí com inequação exponencial, função exponencial, equação exponencial, uma boa tática é a gente tentar escrever coisas ali sempre na mesma base. Como aqui está aparecendo na base 3, né? A gente vai trabalhar com essa base 3 e essa base 3 aqui para a gente deixar aí a nossa equação um pouco mais bonita, um pouco mais trabalhável, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos lá, aqui eu tenho 3, 2 elevado a 2x, né? Mais 1, né? O 3 elevado a 2x mais 1. Quando a gente olha isso daqui, esse mais 1 que aparece aqui, a gente pode meio que dividir. Lembra quando a gente tinha, por exemplo, um 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 1? O que a gente fazia com multiplicação da mesma base? A gente repetia a base e somava os expoentes. Aqui eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou dividir, né? Então, ao invés de eu escrever isso, eu vou escrever vezes 3 elevado a 1, tá? Então, só para ficar mais bonito, esse 3 elevado a 1, eu vou deixar na frente, tá bom? Fiz isso. E aqui, ó, menor, né, do que um 10 sobre 9, não é isso? Vezes 3, e aqui eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Vou fazer o 3 elevado a 2 na frente, vezes 3 elevado a x depois, tá? Posso fazer isso, é o mesmo esquema que eu fiz lá na frente. E o menos 3 eu vou deixar menos 3 aqui, tá? O que normalmente a gente faz, né? A gente traz tudo para a esquerda, tá? E mais, né? Para eu não ficar com essa fração feia aqui, né? O 9, ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado, certo? Então, 10 sobre 9 eu posso reescrever como sendo 10 sobre 3 ao quadrado, tá? E mais, né? Lembrando lá das nossas propriedades de potenciação, quando a gente tem uma potência no denominador, a gente pode fazer o inverso, né? Então, aqui seria como sendo 10 vezes 3 elevado a menos 2. Né? Expoente negativo, o que faz? Inverte a base, né? Então, aí daria esse 3 ao quadrado lá no denominador, beleza? Se você está achando difícil aí essas trocas, tá na hora de você revisar um pouco aí das propriedades de potenciação, então fica aí ligado. Então como que vai ficar a nossa vida aqui, né? 3 elevado a 1 é o próprio 3, certo? Aqui 3 elevado a 2x menor do que, aqui virou o 10 vezes 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a x menos 3. Então aí eu só repetir, tá? E nota, mais ainda, o que vai acontecer com isso aqui, ó? Multiplicação com a mesma base, eu vou ter 3 elevado a menos 2, eu repito a base, certo? E somos expoentes. Então, menos 2 mais 2, isso aqui vai dar 3 elevado a zero, que é o próprio 1. Então, essa parte aqui vai sumir. Olha como a nossa vida está ficando bem mais bonita, né? Olha só como é que ficou a nossa inequação agora. Ficou 3 vezes 3 elevado a 2x, certo? Essa parte que sobrou, que foi o 10 vezes 3 elevado a x, eu já vou passar para a esquerda também. Vem com o sinal trocado. E esse menos 3 lá na direita também. Vem mais 3. Menor, não sobrou ninguém do lado direito, né? Então eu vou deixar aqui o zero, tá? Beleza? E agora, o que eu vou fazer aqui, né? Agora, olha só que legal. Tem uma coisa muito interessante para a gente enxergar aqui, né? Isso tá com muita cara da gente trabalhar como se fosse, né? Uma equação aí do segundo grau, tá? Por quê? Olha só, olha a situação. Essa parte aqui a gente pode reescrever como sendo isso aqui, ó. Lembrar lá da propriedade do potência de potência, né? Quando eu tinha aqui, por exemplo, 3 elevado a 5 elevado a 2. Isso aqui era 3 elevado a 10, certo? Que eu multiplicava potência com potência. 5 vezes 2 vai dar 10. Aqui eu poderia reescrever esse 3 elevado a 2x como sendo 3 elevado a x elevado a 2. Porque o que aconteceria?
eu iria multiplicar os expoentes, tá certo? Então, multiplicando aí os expoentes, daria lá o nosso 2x. Então, eu também posso fazer essa troca. Tudo isso, olha só, gente, como é que vai ficar lindo isso aqui, ó. 3 vezes 3 elevado a x elevado a 2, tá? Agora é a mágica, ó. Vezes, menos 10, né? Vezes 3 elevado a x, mais 3 menor do que zero. Olha só agora o que a gente vai fazer. Nota que eu tenho aqui o 3 elevado a x, beleza? E aqui o 3 elevado a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer o que a gente chama de mudança de base, tá? Então, ao invés de eu trabalhar com 3 elevado a x, eu vou trabalhar como se fosse com y, por exemplo, né? Então, nota que agora a minha inequação, ela vai mudar, né? Onde tem 3 elevado a x, eu vou trocar por y. Então, eu vou ficar com 3, olha só, 3 vezes y ao quadrado, esse quadrado aqui a gente mantém, né? Menos 10 vezes y, 3x virou y, mais 3 menor do que zero. Então, nota que agora eu saí de uma inequação exponencial para uma inequação do segundo grau, né? Que para a gente resolver é muito mais fácil, né? Muito mais fácil mesmo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar quais são as raízes, né? Como se fosse resolver uma equação aí do segundo grau, tá? E ver onde ela é positiva e negativa para a gente saber qual é o intervalo que ele quer aí para a nossa solução, que são os valores ali menores do que zero, ou seja, negativos, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui ó, um Bhaskarazinho, né? Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Então vamos lá, ó. Vamos fazer um... Deixa eu ver quanto de espaço eu tenho aqui. Vamos lá, o delta, ó. Então B ao quadrado vai dar 100, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. 100 menos 36 vai dar aí 64, tá bom? Que é um número lindo, né? Então aqui o valor de y seria menos b, ou seja, 10, mais ou menos raiz de delta, que é 8, né? Raiz de 64 é 8, e 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 3, que é 6. Então a nossa vida ficou nesse caso aí, ó. Y igual a 10 mais ou menos 8 sobre 6. O que eu vou fazer então? O meu primeiro resultado vai ser o positivo, e o meu segundo resultado vai ser o negativo, tá bom? Vamos lá, ó. 10 mais 8, 18. 18 sobre 6, 3. 10 menos 8 vai dar 2 sobre 6. Aqui a gente pode simplificar, né? Dividir por 2 em cima e embaixo, tá bom? E aí você vai pensar, pô, então esses aqui são os resultados, né? 1/3 e 3. Então cuidado, porque tem isso daí nas alternativas, tá? Então esse que é o jogo. Lembra que a gente fez a mudança do exponencial para o valor do y? Agora a gente vai inverter esse nosso pensamento. Então aqui eu encontrei o y igual a 3. Na verdade, isso aqui seria o quê? Seria o 3 elevado a x, que é o valor do y, lembra? Que a gente fez aquela troca, igual a 3. Porque a gente não quer saber o valor de y. Lembra, né, que a nossa variável real, né, é o x, não y. Então a gente tem que voltar com o valor de x aqui. E aqui a mesma coisa. 3 elevado a x igual a 1/3. Beleza, e agora acabou. Ó. Aqui o 3 não está elevado a nada, é 1. Então daqui eu já tiro que o x é 1. Tá? E daqui eu tiro que o quê? Que o x ele é igual a menos 1. Porque lembra aquela mesma situação que a gente usou ali em cima da fração? Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. A gente inverte quando o expoente é negativo. Então aqui o x é menos 1. Tá bom? Então, lembrando aí, né? A nossa inequação aí quadrática, ela teria duas raízes, 1/3 e 3. Então, se a gente fosse aqui fazer só o esboço do gráfico, porque o A é positivo, né? Côncava para cima e tal, ela estaria aqui no 1/3 e no 3, tá? Como ele quer os valores aqui menores do que zero, ou seja, negativo, são os que estão aqui abaixo do eixo x, ou seja, esses daqui. Então, entre 1/3 e 3.
Entre 1/3 e 3, a gente acabou de ver que é entre, ó, entre o menos 1 e entre 1. Então, essa é a solução. Entre menos 1 e 1. E entre menos 1 e 1, seria o quê? Entre menos 1 e 1, seria aqui a letra B de Bhaskara.